Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou gravar para vocês os jogos que eu encontrei mais destaque pré-live, desta quarta-feira, dia 2/8. Antes de a gente começar, falar das nossas redes sociais, Instagram e o YouTube, Lado B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, Lado B do Trader, e o e-mail, ladobdotrader@outlook.com. Então quem puder seguir a gente lá, dar essa moral, a gente fica aí muito agradecido. Essa terça-feira eu tô gravando de tarde da terça, então ainda não fiz os jogos à noite, mas à tarde aí, dia, tarde, de manhã, de tarde, ficou bem fraco, achei os jogos. Essas qualificatórias aí da Champions e da Conferência, não vi muitas oportunidades. Tentei um backzinho ali, Fenerbahçe não fizeram no HT, apesar de um bom domínio, o mercado pouco se mexeu. Fizeram logo no primeiro minuto do segundo tempo. Depois fiz também o jogo do Panathinaikos e de Dnipro. Ainda está ocorrendo o jogo, na verdade, falta 4 minutos aqui. Estou fui betado numa frente após 2-1, fez 2-1, eu entrei, peguei o 2-2, falta mais um gol, mas tá um pouco difícil, porque o Dnipro teve um expulso. E é isso, não tive tantas oportunidades. O Slovan Bratislava já marcou logo no início que ia de fora. Então por enquanto poucos cliques aí vão falar, uma notícia que não pegou a gente de surpresa, mas uma notícia aí do Campeonato Árabe. O Al-Nassr anunciou o Sadio Mané. Então o ataque deles agora vai ficar Talisca, Mané e Cristiano Ronaldo. Então um ataque de respeito, E ainda eu acho que eles ainda, se brincar, contrata mais um ali pro meio, porque o Pete Martinez tá falando que vai sair, Uns falam que vai voltar pro River e tal. Então eu acho que se ele sair, se brincar, eles ainda trazem mais um. Mas tá ficando um time aí ofensivamente muito bom, Ainda mais pros níveis lá da Arábia, Depois a gente vai fazer um conteúdo aí falando dos times, dos elencos. Não são todos os times que estão nesse nível de contratação, É mais ou menos ali 5 times que estão contratando mais. Então, provavelmente a gente vai ter bem claro os favoritos, Vamos ver como é que o mercado vai reagir. Mas eu tô imaginando talvez odds bem amassadas, Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Então vamos iniciar aí falando dos jogos então dessa quarta, dia 2/8. Os primeiros jogos que eu separei foram às 14 horas. De manhã aí tem alguns jogos da Copa do Mundo Feminina, mas eu não ando fazendo tanto, não ando acordando tão cedo assim. Então eu preferi já falar dos times que eu venho acompanhando mais, aí dos que eu tenho mais conhecimento. O primeiro jogo é Häcken contra Klaksvik. O Häcken é da Suécia, Tá 1,29 contra o Klaksvik, que é um time da Illes Faroe, que tá surpreendendo essas qualificatórias. Inclusive empatou 0-0 em casa com o Häcken. Mas eu acho que agora o Häcken jogando em casa, o time tá ali disputando o título do campeonato sueco. É um time que, com a menos, esse final de semana ele ganhou. Inclusive fiz o jogo deles. Acho que é um bom jogo pra gente ficar nesse back aí, procurar esse back Häcken, Acho que o Klaksvik aí das Ilhas Faroe, acho que a história deles aí tende a acabar nessa fase. Outro jogo da Champions, da qualificatória, é Molde, da Noruega contra o HJK da Finlândia. O Molde, que eu até vi ele como favorito mesmo fora de casa, perdeu de 1-0 lá. Agora precisando do resultado, jogando em casa, eu acho que é um jogo bom pra gente ficar de olho a favor do Molde, mas para mim tem que tomar cuidado na questão dessa odd. Tá 1,18, achei muito baixa. Acho realmente eles melhores, mas não a ponto de merecer uma odd de 1,18, até pelo resultado da ida, Se ficou 1-0 assim pro time da Finlândia, a diferença não é tão, mesmo jogando em casa, igual tá mostrando no mercado. Vamos ver como é que eles vão iniciar. Vai ter que ser um amasso muito grande para valer a pena essa odd. E caso não venha esse amasso, eu vou esperar um pouquinho essa odd subir, que eles dêem um padrão que compense, Eu acho que você tem que sempre avaliar a odd frente ao jogo.
Uma odd de 1,18 tem que ser aquele amasso. O outro time não pode estar nem passando aí do meio de campo, né? Separei também um jogo às 14 horas que não é um jogo oficial, entre aspas, é a Copa Emirates, né, que tem todo ano. O Arsenal convida um time para fazer um jogo aí valendo esse título. Esse ano vai ser o Mônaco. A odd do Arsenal está 1,53. Então, acho que compensa esse jogo porque, entre aspas, vale alguma coisa. Tem uma certa tradição esse campeonato, né? É uma partida só, mas essa taça, vamos falar assim. O Mônaco, no papel, é um time mais fraco. Claro que é início de temporada. A gente ainda não sabe bem como é que esses times vêm. Então a gente tem que entrar com um pouco de cuidado. Mas jogando em casa, torcida a favor, é um elenco melhor. O Mônaco na temporada passada foi um time com a zaga muito frágil. Então eu acho que tem todas essas variâncias aí pra gente ficar de olho. Vou fazer esse jogo, né? E vou tentar esse back Arsenal aí. Às 15h30 tem Galatasaray contra Zalgiris. O time do Galatasaray é pela qualificatória da Champions também, né? Tá com a odd muito baixa, 1,11. A ida ficou empatada, então o Galatasaray precisa do resultado. Mas também achei a odd muito baixa. Acho que o Zalgiris realmente é um time pior, mas essa odd para mim é igual a mesma questão do jogo do Molde, né? Tem que ser um amasso muito grande para valer a pena. De tudo isso, devo iniciar aí esperando essa odd subir um pouquinho mais, no mínimo 1,20 se tiver com um padrão muito claro para mim entrar. Depois das 18 horas a gente tem um jogo da Copa da Argentina, que o Chaco Forever, que é um time da segunda divisão da Argentina, está na zona de rebaixamento, e olha que a segunda divisão tem muito time, assim como a primeira, né? Que a primeira lá da Argentina também tem muitos times. Vai enfrentar o Rosário Central em casa, né? O Rosário está jogando fora, 1,62. Acho que é um jogo para a gente ficar de olho, porque o Rosário é um time que não fez uma campanha tão ruim no argentino, tem suas qualidades. Vai pegar um time que está muito mal na Série B lá da Argentina. E a odd me agradou, 1,62. Então vou ficar de olho nesse jogo também. Às 19 horas, separei 4 jogos aqui. O primeiro é o Botafogo contra o Guarani pela Sul-Americana, jogo de ida. O Botafogo está 1,36. Essa odd do Botafogo, para mim, é se tiver com o time titular. E se eles pouparem, que eu imagino que pelo menos alguns vão ser poupados, eu já acho que não vale a pena essa odd. Claro que isso pode... poupa alguns, mas até pela fase do time eles conseguem pressionar. Ok, mas eu acho que com as reservas o jogo não vai ficar tão fácil. O Guarani é um time do Paraguai, para quem não acompanha, ele é como se fosse uma parte na segunda prateleira ali, né? Tira os favoritos, que é Libertad, Olimpia e Cerro, ele vem logo depois. Às vezes surpreende lá, ganha dos grandes, mas não é um time tão fácil. Já teve alguns resultados, ganhou do Corinthians lá na Arena Itaquera, se eu me lembro bem, acho que eles ganharam lá. Então, se o Botafogo for titular, é procurar esse back. Se não for, é esperar o live, ver como é que o time vai se portar, né? Se vai pressionar ou não. Outro jogo que eu separei da Sul-Americana, Estudiantes contra o Goiás. O Estudiantes a 1,53. Achei essa odd interessante, eu gosto do time do Estudiantes. O Goiás é um time que está lutando para não cair aqui no Brasileirão. Claro que é outra competição, mas mesmo assim fora de casa, né? A gente tem que ver como é que esse Goiás vai lá, se ele vai poupar ou não. Então acho bem interessante. Achei melhor até que o do Botafogo, porque para mim é uma diferença mais gritante, até por tá jogando na Argentina, todo aquele clima que a gente sabe que tem. Depois eu separei um jogo da Série B. Tem até vários jogos da Série B, mas é mais difícil, né, a gente encontrar um padrão na Série B pré-live, né? São jogos sempre muito equilibrados. O Criciúma a 1,75 jogando em casa, tá na liderança, não, tá entre os primeiros do campeonato ali, disputando o acesso, contra a Ponte Preta, que já teve pior, vem se recuperando, mas o Criciúma lá sempre é muito difícil, é um estádio que a torcida fica muito perto, o time tá bem. A 1,75 eu acho que compensa dar uma olhadinha assim.
e sempre tomar aquele cuidado. Série B é um campeonato aqui no Brasil que acho que todo mundo sabe que o nível técnico é muito baixo. O time tem dificuldade para fazer gols, então muitas vezes dá uma pressão, mas o gol não vem, o padrão ali costuma demorar um pouco mais para se converter em gol, né? E tem toda essa questão aí, então é um jogo que tem que tomar cuidado, mas que há um favoritismo claro aí para o Criciúma. Outro jogo é Colo-Colo e Palestino, esse pela Copa do Chile. O Colo-Colo vem sendo o melhor time atualmente no Chile. Dentro do país aí ele tem as atuações deles estão bem melhores que a do restante. Aí o pessoal pode perguntar, mas perderam de 5-1 para o América e tal. Mas é outra competição, né? Internacionalmente os times do Chile vêm enfrentando muitas dificuldades. O desnível está sendo bem grande, né? Mas eu acho que dentro do Chile compensa dar uma olhada, 1,50 jogando em casa. Essa odd para mim tem valor, apesar que o Palestino não é dos piores times do país. Ele está ali, talvez entre os top 5 ali hoje. Mas o Colo-Colo, como eu falei, vem um pouco desgarrado do restante. Às 21h30, separei mais um jogo da Série B, Vitória, jogando em casa, né? Contra o ABC com muita dificuldade. Acho que todo mundo concorda que talvez quem esteja acompanhando seja o pior time da competição em atuação. E o Vitória surpreendendo mais uma temporada, né? Ano passado ele estava para cair para a Série C, fez uma arrancada incrível, conseguiu o acesso. E essa temporada continua no embalo, né? Tá ali entre as primeiras colocações. É líder, sai da liderança, mas nunca sai do Z4, fica ali entre os 4 sempre. Em casa muito forte. O Léo Gamalho tá fazendo gol lá. Então tá 1,44. Acho que essa odd é a realidade mesmo. Acho que lá eles são bem favoritos, até pelo momento ruim do ABC. Mas como eu falei, Série B, o padrão muitas vezes, quando dá padrão, é difícil converter em gols. Pela qualidade dos times, né? Às 23h30, caso alguém esteja acordado desse horário, provavelmente eu vou esperar sim esse jogo. Los Angeles FC vai pegar o Juárez pelos playoffs da Leagues Cup. Acabou a fase de grupos, né? Eram grupos de 3, passava 2, só um que não passava. Agora são os playoffs. São playoffs bem grandes, eu nem sei quanta. Esse é 32 avos, o que é lá, é muito time que passou. E é só um jogo agora. E o Los Angeles FC, para mim, é um dos melhores times da MLS e vai pegar um dos piores, se não o pior aí da Liga Mexicana, né? Da MX. E os Los Angeles é 1,50. Vou ficar de olho. Para mim, há sim possibilidade de dar esse padrão. E como eu já falei, Leagues Cup é um campeonato muito voltado para gols. E assim como o campeonato da MLS lá dos Estados Unidos. É difícil você encontrar padrões tranquilos para match odds. Mas em alguns jogos acontece. E eu acho que esse é um que pode acontecer. Tá ok? Bem, os jogos mais claros são esses. Eu ainda separei mais 3 jogos aqui para falar sobre a Leagues Cup, que é Inter Miami e Orlando City. O Inter Miami tá com a odd sempre de favorito agora lá, por causa do Messi, do Busquets, do Jordi Alba. O Messi tá desequilibrando, eles estão, como eu já falei, a MLS tem aquela questão de não ter uma marcação tão próxima, e com isso, se não marca ele de perto, ele vai desequilibrar mesmo, vai fazer gol, marcando de perto já vai, né? Então, se deixar espaço aí, vai ser 2 gols por jogo praticamente, então eles estão entrando com a odd favorita, estão em 70. Mas o time do Messi, antes da chegada dele, era muito ruim. Talvez o pior aí dos Estados Unidos, ou um dos piores. Então, o mercado anda pesando muito por conta do Messi. No momento, ele está realmente desequilibrando. Vou ficar de olho nesse jogo, pelas oportunidades e também pelos gols. Como o time dele não é tão bom, há muitos problemas defensivos, está sendo a média de gol alto, né, nos jogos deles. Acho que tem oportunidade também para gols. Mas não pus muito no cenário, porque naquela primeira parte ali que eu falei, porque eu acho que o time do Messi ainda a gente tem que ver contra mais times, né? Claro que ele é muito acima do que a liga lá tem, mas a gente tem que ver ainda como é que o restante do time vai conseguir jogar contra os principais times aí.
E tem mais dois jogos, né? Mazatlan e Dallas. O mercado enxerga o Dallas como favorito, eu também, mas por ser equipes de países diferentes, acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver como é que vão se portar. Gostei do over desse jogo, tá começando 2,5 a 1,95. Acho que a gente pode olhar esse jogo aí para gols também. E Pachuca e Houston Dynamo. O Houston Dynamo com a odd melhor que a do Pachuca. O Pachuca vinha sendo, né, um dos melhores times do México. Então, não concordei tanto, mas vamos aí pro live, né? Gostei do over também, o 2,5 também, mesma odd, tá 1,95. Então são 3 jogos aí que eu vejo que vai ter oportunidades, mas não destaco tanto pro pré-live, assim, com cenários tão claros. Mesmo o Inter Miami com o Messi vindo com titular, acho que tem que se esperar, porque futebol, querendo ou não, é 11 jogadores, né? Então o sistema defensivo aí vai ter que suportar os ataques do Orlando, que é um time que melhorou nos últimos jogos, né? Vamos falar nos últimos 2 meses, eles deram uma melhorada, contrataram, tem algumas opções ali, Facundo Torres, Orreda, né, que quase foi pro Botafogo, que era um jogador do Godoy Cruz, Antônio Carlos, aquele zagueiro que era do Palmeiras, entre outros. Então é um time que não é tão bobo, por isso que eu não coloquei o Inter Miami aí como padrão back. Acho que a gente é um jogo que vai ter oportunidade sim, imagino, mas é mais pro live. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos aí que tenham escutado os cenários. Tô tentando fazer todo dia, não vou prometer, né? Mas assim, de férias fica mais fácil. A gente pode gravar de dia, não precisa gravar só à noite. Então rende mais um pouquinho. E assim que for começando os campeonatos aí, a gente vai ver se faz uns conteúdos principais, né? Como eu já falei, da Arábia Saudita a gente deve fazer. Devo fazer também dos 5 principais da Europa aí, falando sobre quem chegou, quem saiu dos principais times, quem que são os que vão disputar os títulos aí, que esperar também sobre trade, né? Como trabalhar, né? Provavelmente quais times aí que vão ter mais padrão, questão de como é que é o campeonato historicamente em questão de gols, né? Se é um campeonato over, se não é tão over. Assim como a gente fez quando a Bundesliga 2. Mas acho que eu aprendi um pouco na Bundesliga, fazer um conteúdo mais enxuto, e tentar ver se o Cabal grava comigo, porque com 2 acho que flui melhor, né? Então é isso, um grande abraço, até mais, fique com Deus.